Olá, muito boa tarde, seja muito bem-vindo ao RS em Pauta, ao vivo desta quarta-feira com imagens de Porto Alegre. Olha aí, ó, céu com nuvens, 24 graus é a temperatura. Tivemos aí uma chuvarada durante a madrugada, agora tem um solzinho tímido aqui, ainda a gente tem uma sensação de abafamento e a temperatura, desculpe, na capital é de 24 graus. Seja muito bem-vindo, você que nos acompanha pelo canal 575, pela Parabólica Digital Brasileira, com o sinal aberto via satélite para todo o país. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Aqui também por 520, aqui para a região metropolitana de Porto Alegre e também para mais de 11 milhões de gaúchos aí para o interior do estado. Tem o nosso canal no YouTube, aí sim, né, para todo o planeta aí, @MasperTV para você acompanhar, se inscrever, ativar a notificação e, né, o nosso perfil lá no Instagram, principalmente com os bastidores aqui dos programas. A gente tem também aí o nosso site, maspertv.com.br. Você pode assistir lá também a programação aqui da Masper TV, ao vivo. E tem também aí, se você quiser entrar em contato também, para sugestão de pauta, 99517-1412. Já está o QR Code aí, ó, tem o QR Code no cantinho aqui, ó, o QR Code aqui, ó, aqui no cantinho aqui, ó, aqui, para você entrar em contato aí com a gente, aponta a câmera do seu celular e você vai ter as informações na palma da sua mão, tá bom? Obrigado por me seguir, tá aí Cláudio Andrade, jornalista, lá no meu perfil. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. O RS dessa quarta já está no ar. Muito bem, agora meio-dia, 3 minutos, horário de Brasília, acerta o relógio comigo e a gente segue conferindo aí as manchetes desta quarta-feira. Vamos começar com o nosso Jornal do Comércio, 92 anos em circulação ininterrupta, jornal mais antigo em circulação ininterrupta do Rio Grande do Sul, Jornal do Comércio, falando sobre a alta do diesel que pressiona aí os custos da safra gaúcha, né? Fretes e processos mais caros podem gerar desembolso extra de 750 milhões à produção do agro, né? Aliás, eu estava vendo ontem a questão dos subsídios aí do governo federal, principalmente, né? Redução de impostos para o diesel e tal. Isso já aconteceu lá na greve dos caminhoneiros e, infelizmente, a preocupação de especialistas é que essa isenção do imposto chegue até o consumidor, o que provavelmente não vai acontecer, ou seja, não vai acabar mudando, infelizmente, nada aí em relação ao preço dos combustíveis. Também falando sobre as mudanças da reforma tributária que podem impulsionar polo metal mecânico do Rio Grande do Sul e a infraestrutura, obras de revitalização do Gigantinho avançam, né, caindo aos pedaços. O nosso Gigantinho, muito show já vi no Gigantinho ali e agora está passando aí, tem que passar por uma revitalização, né? Também falando sobre a Assembleia Legislativa, 13 deputados trocaram de sigla na janela partidária e também falando sobre a FEComércio do Rio Grande do Sul, que apresenta uma agenda legislativa e crítica ao piso, né, e critica o piso regional. Também o ex-governador Ranolfo Vieira Júnior, que assume agora a Casa Civil no Executivo Gaúcho. E a inadimplência, né, o endividamento bate recorde no país e segue em alta também aqui no Rio Grande do Sul, manchetes do Jornal do Comércio desta quarta-feira. Vamos para o Correio do Povo com essa imagem fantástica da Artemis 2, que testemunha aí o pôr da Terra, né? Imagina, a gente vê aí o pôr do sol, a gente vê as imagens da Lua, aí tem o pôr da Terra, no caso, quem vê pela Lua, né? A Terra, olha só que imagem impressionante, 57 anos após a Apollo 8 registrar o nascer do planeta, os astronautas da atual missão da NASA capturam novamente a cena histórica de uma perspectiva única da Lua, o pôr da Terra. Incrível, fantástico, eu que adoro, né, ficção científica, desde pequeno acho isso impressionante, muito bacana mesmo. Agora as imagens da Artemis 2 com o pôr da Terra, 57 anos depois da primeira imagem, né, do pôr da Terra visto pela Lua, lá pela Apollo 8.
Direção Nacional do PT define aliança com o PDT no Estado, o desfecho da crise instalada há semanas, né? Aí, nota aprovada pelo grupo determina apoio a Juliana Brizola à frente da chapa para o Piratini, e o Edgar Preto, que seria o candidato do PT ao governo do Estado, pediu aí, né, reunião do Diretório Gaúcho para tratar da decisão. Ele disse que não quer, né, que o PT nacional apoia Juliana Brizola, do PDT, neta do Brizola, né? E o Edgar Preto quer, sim, ele ser o candidato do PT ao governo do Estado, e isso está dando maior rolo dentro do partido. Falando sobre a guerra no Oriente Médio, Trump adia para 2 semanas aí o ultimato contra a infraestrutura energética do Irã. E sobre violência doméstica, a mulher é assassinada em Parobé, no Rio Grande do Sul, e chega ao 27º feminicídio neste ano. Eu tenho uma opinião muito séria sobre isso. Não está dando certo, acho que estamos no caminho errado para conter o feminicídio, muito errado, mas na sequência você vai ver eu falando mais sobre isso aqui no programa. Para fechar, Jornal 0 Hora, governo amplia subsídio ao diesel, né, como eu tinha falado ali, e ao gás de cozinha, e lança medidas para o setor aéreo. O objetivo é minimizar o impacto da guerra no Oriente Médio, e o pacote inclui redução de tributos sobre querosene de aviação e crédito para companhias. O problema, dizem especialistas, é que essa redução no tributo pode não chegar ao consumidor final. Ou seja, né, vai se perder no meio do caminho, centavos por litro ali já faria alguma diferença, mas o medo é que não se chegue ao final, como aconteceu na greve dos caminhoneiros em 2018. Também falando ali sobre a Artemis 2, que cruzou o limite conhecido, né? A gente tinha falado sobre a Apollo 8, que tinha dado uma volta na Lua, na órbita da Lua e voltado para a Terra. A Artemis 2 fez isso, só que fez uma volta maior e ficou mais distante, né? A Lua ficou mais para trás ali. A Lua ficou entre a Terra e Artemis 2, que ficou mais longe da órbita da Lua nessa volta lá na órbita lunar. Falando também sobre a Caixa, que exige validação por WhatsApp, né, e biometria facial no aplicativo Caixa Tem. O Trump diz que pode tomar o Irã inteiro na noite de hoje, caso não ache acordo. Aliás, a Caixa, né, tem uma paranoia sobre quem usa, e na hora dos caras meterem a mão na aposentadoria, aí não tem problema nenhum, aí não precisa biometria, não precisa reconhecimento facial, aí o dinheiro some e não se acha mais. Família de homem morto por bala perdida em Canoas cobra respostas para fechar as manchetes ali. Também falando, né, sobre as irmãs prodígio do xadrez, né, do tabuleiro, no Partenon, ao sonho de disputar o Mundial. Eu que gosto muito de jogar xadrez. Tá aí, né, 2 irmãs prodígio disputando aí, começaram aqui no bairro de Porto Alegre, estão disputando o Campeonato Mundial de Xadrez, para fechar aí a foto principal, bonita foto principal, de 0 Hora desta quarta-feira. Vamos adiante então, agora 12:09 e a gente vai falar sobre saúde, né? Sobre qualidade de vida. A gente tem noticiado aqui, já não é de hoje, que o Brasil está envelhecendo, as pessoas estão vivendo mais, e aqui no Rio Grande do Sul a incidência ainda é maior ainda. No sul do país, de um modo geral, a incidência, né, os jovens há mais tempo aí estão cada vez, né, ficando jovens há mais tempo. Questão dos avanços da saúde, né, questão dos avanços da medicina, isso é uma coisa muito boa, né? E você tem que pensar, então, né, na terceira idade ou na melhor idade, como fazem, né, para saber como é que vai ser ali a sua vida, né? E a gente está recebendo aqui o Gustavo Hertz, que é diretor da Gerifácio. Gustavo, seja muito bem-vindo, obrigado pela participação, uma boa tarde. Boa tarde, muito obrigado, Cláudio. Realmente, né, é um desafio aí que a população estimada para 2030 da população do Brasil acima de 60 anos ultrapassa os 45 milhões. Hoje são cerca de 35, então 2030 são só 4 anos. Para ter mais 10 milhões de pessoas. É acima de 60. Então, quais são as novas formas de morar, né? Onde que a nossa empresa atua no segmento de gestão para residenciais geriátricos, que são um pouco do que a gente vai falar hoje.
Pois então, Gustavo, você é da onde? Eu sou de Criciúma, Santa Catarina. Mas, Criciúma, um abraço para Criciúma, Santa Catarina. Rival do Grêmio. Olha aí, rival do Grêmio, é verdade. Coisa boa, né? Porque senão fica uma chatice nosso campeonato aqui, ou é Colorado ou é o Grêmio. É uma chatice aqui, olha, tem que ter... O sul do Brasil tem que ter mais rivais aí no futebol também. E em tudo, né? A gente tem um carinho muito grande por Santa Catarina. E o Gerifácio, para o pessoal que não conhece, né? Vamos explicar o que exatamente faz, Gustavo. Ótimo. O Gerifácio, ele é um produto da Consistec Sistemas, né? Nós somos desenvolvedores de software já há 34 anos. Opa! Então, ele é um sistema de gestão para residenciais sênior, né? Que é conhecido por casa de repouso, por senior living, tem alguns nomes aí. Antigamente se falava mais asilo e hoje é a chamada também ILPI, né? Que é Instituições de Longa Permanência para Idosos. Perfeito. E pode ser qualquer casa, vocês são de Criciúma, Santa Catarina, mas pode gerenciar, por exemplo, casas aqui em Porto Alegre? Sim, com certeza. Nós atendemos mais de 20 estados brasileiros com instituições, são mais de 700 instituições utilizando o Gerifácio. E em Porto Alegre e o Rio Grande do Sul como um todo é o segundo maior estado com mais casas e um segmento muito forte aqui no Rio Grande do Sul. Só perde para São Paulo, obviamente, pelo tamanho da economia, da população. Olha só. Mas é um segmento muito forte aqui no estado também. Que bacana, que bacana. Bom, 38 anos já trabalho Isso, 34 anos. 34 sistemas anos de gestão para a indústria frigorífica, enfim. Bom, a informática na época era bem menor, né? Sim. Tinham bem menos equipamento, tecnologia. Diversas mudanças, né? A empresa foi fundada pelo meu pai, então eu já nasci dentro desse meio, com o computador em casa, algo que era bem incomum na época, né? Hoje a gestão, né, a empresa precisa estar na palma da mão, né? É uma mudança muito grande. Que coisa impressionante. E a questão, né, dos desafios aí, né, hoje em dia, né, desses residenciais, o que a Gerifácio pode ajudar a resolver nessas questões do dia a dia? Ótimo. O desafio dos gestores, né, eles têm dentro, eu sempre falo que dentro do residencial geriátrico são várias empresas, né, um restaurante, é uma lavanderia, é um cuidado de saúde, tem que controlar também a questão de gestão de pessoas, gestão comercial, então são vários desafios diários para a equipe e é uma empresa que trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, então é um desafio muito grande e o desafio que eles têm é de controlar o prontuário, ou seja, tem que fazer a anotação de sinais vitais, de uso de medicamentos. Imagina que muitas pessoas fazem uso de 10 medicamentos por dia. Então tem que ter o controle de estoque disso, controle financeiro e o sistema ele vem agregar na gestão desse prontuário de fazer de uma forma mais simples, largar o papel, largar a anotação com papel e a caneta que demora mais, é mais difícil depois de controlar, de encontrar e fazer pelo aplicativo. Daí aí é um aplicativo, eu sou do tempo lá que seria um programa, um CD, na verdade não deixa de ser, né? Sim. Mas aí ele tem a forma de aplicativo. Também, ele é um sistema em nuvem, né? Então ele funciona tanto em computador, celular, tablet, então depende. Ele é um sistema hoje em dia em nuvem que roda em diversos aplicativos, em diversas plataformas. E aí ele organiza essa questão do gerenciamento ali, porque realmente, né, agora vendo o Gustavo falar, realmente é muita coisa ali, né? A gente pensa só na medicação e tal, mas tem toda a estrutura, lavar, né, roupa de cama, os próprios funcionários, a manutenção do local. Exatamente. Imagina que um residencial geriátrico tem na média entre 20 e 30 moradores. Então tu multiplica por 10 medicamentos em diversos horários no dia. Por dia. Por várias anotações. Então tu tem uma equipe multidisciplinar, né? Nutricionista, fisioterapeuta, enfermagem ou cuidadores, enfim. Tudo isso precisa ser relatado individualmente no prontuário de cada residente. Então fazer isso sem uma ferramenta é muito difícil, muito trabalhoso. É verdade, você ter tudo anotado à mão ali, né? E os turnos são de revezamento, então o outro profissional que chega tem que saber ali. Exatamente. Nós temos uma ferramenta dentro que é a passagem de turno, por exemplo, que é muito comum em hospitais, né? O que aconteceu nesse turno. Então, até a própria passagem de turno já tem uma opção de gravar por voz, porque muita gente ainda faz no grupo de WhatsApp. Só que aí não fica uma informação registrada ali, correta, formal, né? Então, por dentro de uma plataforma da instituição, pode gravar e fazer a transcrição de áudio em texto já, então, por dentro. Então,
Então já agiliza também essa gente. comunicação entre as equipes. Gente, tô começando a entender e gostar muito, né? Olha só, eu fico imaginando isso há 34 anos atrás, né? Quando era na caneta mesmo, ali o computador estava começando. Me lembro que tinha aquelas impressoras matricial. Dava para escutar lá. Ficava fazendo barulho, gente, para colocar umas etiquetas gomadas ali para botar. Aquilo já era um avanço e tal. E o computador com uma tela desse tamanho, com uma tela verde, com um tubo. A tela era pequenininha, mas o monitor era um trambolho, né? Que loucura! E agora a gente está aí falando dessa tecnologia. Não tem como fugir, né? A questão também do trabalho burocrático também, né? Sim. Fica menos burocrático e com mais segurança. Exatamente, né? Essas instituições, elas passam por diversas fiscalizações, né? Ministério Público, Vigilância Sanitária, existe toda uma regulamentação, né? RDC 502, que rege. Então, por exemplo, se ela presta serviço de enfermagem, ela segue o COFEM, né? O Conselho Federal de Enfermagem, ou CFM de Medicina. Então, tem uma série de regulamentações e é muito comum as fiscalizações que fazem sentido, tem que ter fiscalização, porque a gente vê, às vezes, notícias negativas, em residenciais geriátricos, mas para quem quer trabalhar de uma forma honesta, transparente, muitos gestores falam isso, que o próprio Gerifácil, o aplicativo Família, das famílias consultarem as informações. Exatamente, é uma né? transparência, entendeu? Uma transparência. As famílias se preocupam muito. Exatamente. Né? Então, no momento de fiscalização, né, não precisa sair catando pastinha, cadê pasta, papelzinho. Cadê a pasta do residente, cadê as informações? Na palma da mão ele consegue demonstrar. Consegue se logar ali, né, e ter as informações. Que coisa interessante, né? Eu acho que a família que está procurando um residencial, né, que tem aí um Gerifácio, eu acho que já é um diferencial na hora de escolher a sua casa, né? Com certeza, né? Demonstra uma gestão melhor, organizada, mais transparente, como eu falei, porque até tivemos um programa gravado aqui na Masper falando das quedas, né, das pessoas idosas, que é comum cair em casa e cair na rua, enfim, infelizmente é algo que avançamos para isso. E não é diferente dentro de um residencial geriátrico. Então, como que eles trabalham? Uma transparência muito grande com as famílias, de esclarecer o que acontece em casa, às vezes pode acontecer dentro de um residencial sênior também, não deixa de ser uma moradia. Sim. É óbvio que tem uma série de técnicas de fisioterapia, de cuidados com o ambiente, equipamentos, né, alças, enfim, para evitar essas quedas que podem agravar, enfim, para fraturas, para outras questões piores. Então, ter o sistema de gestão auxilia nessa transparência, nessa segurança dos registros e para também a equipe ter mais tempo para o cuidado individual. É verdade, não ficar se preocupando com a burocracia. Exatamente, então porque é importante respeitar a individualidade de cada pessoa. Cada senhorzinha ali tem a sua... Exatamente, então é traçado um plano individual por residente, né? Até existe uma ferramenta, o PIA, que é uma ferramenta de assistência social, que é um plano individual de atendimento. Então é feito através do Gerifácio para ver as demandas daquele morador, daquela pessoa, não ser algo genérico, meu almoço é sempre a mesma comida, enfim, ver as demandas de cada um, dos familiares de cada um. Então, é algo que o Gerifácio também auxilia muito nessa individualização do cuidado. Completaço, então, né? Um programa aí, um sistema aí que tem uma amplitude aí impressionante, né? Transparência para os gestores, né? Agiliza a questão da burocracia e transparência também para as famílias que vão, né, escolher aí a sua casa de longa permanência, como o Gustavo falou. Incrível. Como é que o pessoal que está nos acompanhando e que ainda não tem Gerifácio pode fazer para falar contigo, Gustavo? Gerifácio é muito fácil, né? Qualquer canal aí no YouTube ou no Instagram. E o nosso site é Gerifácio, gerifácio.com.br. Só nos contactar que nossa equipe tem todo o prazer aí para auxiliar nessa gestão no dia a dia. Maravilha. Tá ali na tela ali, o do Gustavo ali também, ali a gente estava colocando. O Gerifácio ali, coloca de novo ali, né? Isso, @Gerifácio. Ali, ó, simples assim. Isso. Gente, a gente está falando aqui, né, principalmente, né, além de otimizar aí os processos, estamos falando de saúde, né? Para quem cuidou da gente e que agora merece o nosso cuidado aí, né? Ó, até virou um bordão isso aí agora aqui. Obrigado, viu, Gustavo? Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho, tá bom? Boa tarde, muito obrigado. Vamos nos falando.
Meio-dia, 20 minutos, e a gente segue agora acionando nossa equipe de reportagem. João Pedro Tavares está onde? Já no nosso telão, em frente ao Palácio da Polícia. João, boa tarde, seja muito bem-vindo. Oi, Cláudio, boa tarde para você e para todos que nos acompanham aqui na tela da Masper TV. Eu trago uma informação primeiro aqui no programa a respeito de uma nova medida de segurança da Brigada Militar para o Grenal, que acontece no dia 11 de abril, agora no próximo sábado. Trata-se de uma obrigatoriedade dos torcedores visitantes terem como exclusividade usarem o transporte de escolta. Basicamente é o seguinte, vão ser 3 novas etapas, Cláudio Andrade. A primeira delas é uma validação lá na Arena do Grêmio, então o torcedor visitante vai até a Arena do Grêmio, né? O torcedor do Grêmio vai até a Arena do Grêmio, faz a validação apresentando documentos, ingresso e outros documentos necessários para comprovar que ele é o proprietário, enfim, desse ingresso. Após isso, ele obrigatoriamente tem que embarcar na escolta e ir até o Beira-Rio. Na chegada ao Beira-Rio, tem uma terceira validação, né, uma segunda validação, que seria a facial, né, o reconhecimento facial para poder entrar no estádio. Se não passar por essas 3 etapas, a primeira validação lá na Arena, na escolta e depois no Beira-Rio, o torcedor não vai conseguir acessar o estádio. Eu questionei o comando de policiamento da capital a respeito disso, agora há pouco, mais cedo. Eles disseram que foram 2 situações que fizeram com que essa medida fosse implementada. A primeira é para que não tenha mais contato entre torcedores, ou seja, a torcida do Inter e a torcida do Grêmio não vão ficar mais muito próximas, vai evitar com que torcedores desavisados, por exemplo, da torcida do Grêmio, que estejam indo para o Beira-Rio, acabem encontrando grupos da torcida do Inter. E uma segunda informação que eles passam também, que foi importante para tomar essa medida, é que muitos torcedores chegavam, tanto no estádio Beira-Rio quanto na Arena, sem ingresso. E aí ficavam tentando comprar ingresso lá na hora, causavam um certo tumulto. Então é tudo para evitar então, que tenham novos conflitos, né? Já aconteceu no último Grenal no Beira-Rio, houve um certo conflito, uma tensão entre a torcida colorada com a Brigada Militar, justamente na chegada da torcida do Grêmio. Então todas essas medidas então é para aumentar a segurança aí para os torcedores no entorno do estádio Beira-Rio. Volto contigo do estúdio. Maravilha, obrigado pelas informações, João Tavares aí, né? Com a questão do Grenal, Semana Grenal, né? Que acontece essa semana. Agora, meio-dia, 23 minutos, a gente vai para o intervalo com imagens da Catedral de Canela. Olha que imagem linda, mesmo com o céu nublado ali, só um pedacinho de azul ali, né? Maioria do tempo bastante nublado, mas é linda essa catedral. Olha que imagem espetacular, 21 graus por lá. A gente já volta, é um instante só. Estamos de volta com o RS em Pauta, com imagens da Avenida João Pessoa. Olha aí, cruzamento com a João Pessoa ali, né? Com a Ipiranga, aqui pertinho, aqui, né? Da Orla do Guaíba, ali em Porto Alegre, perto do Menino Deus, né? Aqui na capital dos gaúchos. A gente está vendo que tem bastante nuvens, tempo nublado, temperatura em 27 graus, atualizando agora. Porto Alegre, 24 graus, diminuiu um pouquinho, abriu o sinal, a gente vê uma avenida bastante movimentada. Aliás, o que chamou a atenção no tempo, Anderson Gaiás, que está me lembrando aqui, foi a ventania, né? A gente teve aí um temporal, uma tempestade na madrugada, baixou um pouco as temperaturas, ainda temos uma sensação de abafamento e você pode ver lá, estamos ao vivo, o céu bastante nublado aqui em Porto Alegre, trazendo as imagens ao vivo para você aqui no RS em Pauta. Vamos adiante agora, meio-dia, 30 minutos, porque o Rio Grande do Sul está enfrentando aí desafios gigantescos na gestão pública, né? E o atendimento na ponta é o que mais preocupa o cidadão. Para entender como o Estado está destravando recursos e garantindo que os investimentos cheguem de fato aí aos municípios, o presidente aqui da Masper TV, Milton Matana, conversou com o secretário Ronaldo Santini. Vamos conferir.
No Giro pelas Cidades de hoje, nós estamos aqui com o nosso secretário de Turismo do Estado, Ronaldo Sandini. Nada melhor do que o secretário para nos falar do turismo do Rio Grande do Sul. Bem-vindo à Masper TV, secretário Ronaldo. Eu vou falar contigo, Matano. Prazer poder estar aqui, né, mais um evento, Congresso de Verão da FAMURS, que traz aqui uma grande oportunidade da gente poder debater políticas públicas, integrar aqui os municípios, trocar experiências aqui, e realizado em Torres esse ano, o sucesso de público presente aqui. Secretário, o que a gente tem visto ao longo dos anos é que alguns municípios, por exemplo, Gramado e Canela, se destacaram como pontos turísticos dentro do estado do Rio Grande do Sul. Esses já estão consolidados. Agora, a Secretaria vem trabalhando para outros turismos. Vou lhe dar alguns exemplos. Nós temos lá a Ametista do Sul com as suas pedras, nós temos aqui a região de Torres, nós temos Mampituba, que é um municípiozinho pequenininho. A Secretaria vem trabalhando nesse sentido? Com toda certeza, Matana. Vamos falando sobre Gramado, Canela, consolidados, mas nunca conformados. Porque turismo, ele demanda exatamente esse tipo de postura. Você nunca pode estar conformado com aquele grande evento, com aquele grande público que esteve ali, porque no outro dia o circo precisa estar montado, o restaurante precisa estar funcionando, o hotel precisa estar ocupado e, portanto, Gramado e Canela seguem liderando ainda o nosso destino mais desejado do Brasil, em pesquisas recentemente realizadas. O sonho do brasileiro é conhecer Gramado, especialmente o Natal Luz de Gramado, mas o desafio é fazer com que o turismo funcione durante o ano todo. E junto na esteira daquilo que Gramado promove, daquilo que o Vale dos Vinhedos promove, a gente tem fomentado para que outras regiões turísticas também possam ser trabalhadas como um destino alternativo daqueles que já visitaram o Rio Grande, que querem conhecer uma nova experiência, que surge, por exemplo, em Ametista do Sul hoje, como o produto mais vendável do ponto de vista de mercado, por toda a sua beleza, por toda a sua curiosidade que gera da experiência de um restaurante dentro da mina, de uma adega, de uma cave, de um hotel dentro de uma mina, que tem se posicionado muito bem no mercado. O nosso litoral aqui, de um modo geral, já saboreia aquilo que por muitos anos desejou, que é turismo durante as 4 estações. Eventos que acontecem aqui, como o Festival Gaúchos, que agora recentemente trouxe aqui para o litoral um monte de ativações voltadas ao turismo cultural tradicionalista, eventos ligados ao surf, eventos que estão sendo ligados ao esporte, que já trazem um calendário de eventos que oportuniza o turismo do litoral acontecer nas 4 estações, em municípios já consolidados como Torres, Capão, Cidreira, que cresce significativamente a partir dos lençóis cidreirenses aqui como um produto de turismo, mas sem desconhecer a importância de se valorizar o turismo na borda da lagoa ou até o turismo rural que nós temos aqui na borda dos cânions. Falamos agora aqui de Mampituba, mas podíamos falar aqui de Morrinhos do Sul, de Maquiné, de tantos municípios que estão fora da faixa da areia, mas com uma identidade muito forte, com destino de turismo muito presente. E aí, passeando pelo Rio Grande, Matano, eu vou te dizer que, seguramente, os 497 municípios do estado têm produtos que podem ser associados ao turismo. E nós temos feito isso na Secretaria. Secretário, diante disso que o senhor colocou, eu sou testemunha viajando por esse estado afora aí, especialmente daquilo que a gente tem que fazer sobre o turismo rural. Então, dentro desse aspecto, o que a Secretaria está trabalhando no sentido de criar rotas regionais? Exatamente, Matana, porque nós temos hoje um avanço que foi produzido inclusive em parceria com a FAMURS, que é o reconhecimento do turismo rural como atividade complementar ao agro. E esse desafio que agora iniciou, pioneiro no Rio Grande do Sul, já contemplam 33 atividades dentro da propriedade rural que podem ser exploradas como um produto de turismo e que não comprometem a condição de previdência especial, de seguridade especial da previdência do agricultor e, portanto, traz uma grande oportunidade, por exemplo, de nós fomentarmos aqui rotas de caminhos rurais poloneses, rotas de caminhos rurais italianos, rotas de caminhos rurais vinculados à nossa cultura e tradição, que estão presentes em regiões como o Alto Uruguai, com muita intensidade, inclusive agora,
sendo trabalhados aí no enoturismo, sendo trabalhados aí no turismo cultural, que reconecta com o seu dialeto, com o seu idioma, com sua dança, rotas Sabores e Saberes, que aqui está sendo desenvolvida aqui na região de Harmonia, na região de Bom Princípio, uma identidade muito forte alemã, e várias rotas que são hoje catalogadas dentro de uma plataforma que nós temos trabalhado, que é o Viva URS. É uma plataforma que foi desenvolvida pelo Sebrae. O Sebrae, em parceria com o setor privado, criou uma plataforma que não leva a assinatura GovBR, mas que promove um turismo seguro para quem busca um destino que sabe que vai encontrar aquilo que está promovido ali. E é muito importante que isso aconteça de forma integrada, para que a gente possa, quando levarmos a prateleira de comercialização, o próprio Estado ter conhecimento do que está presente. O turismo se move muito pelo privado, muito mais do que pelo público. O público trabalha como um agente indutor, um agente cooperador da atividade, mas quem faz o turismo acontecer é o privado. E isso tem acontecido com muita intensidade aqui no Estado, nas campanhas promocionais, por exemplo. Nós paramos de irmos às feiras apenas com os servidores do Estado e começamos a levar o trade turístico, que são as redes hoteleiras, são as redes gastronômicas, os operadores dos parques temáticos que temos aqui, para que eles façam a comercialização do seu produto. E o Estado banca o balcão, paga o piso que ele precisa para poder ir lá fazer negócio. Foi um sucesso a última BTL em Lisboa em razão disso. São mais de 190 rodadas de negócio com 17 países que não comercializavam o Rio Grande do Sul, que a partir dessa ação puderam conhecer um pouco do nosso estado. Secretário, a gente sabe da deficiência, geralmente, das secretarias municipais de turismo. Nem todas têm um especialista lá. E a gente entende que o turismo ele acontece nos pequenos municípios baseado num tripé, que é eu ter um bom lugar turístico, um bom lugar para comer e um bom lugar para dormir. É o mínimo básico disso. Mas os pequenos municípios, eles padecem de construir rotas. A Secretaria pretende ou já está desenvolvendo algum curso de formação onde traz esse pessoal para a Secretaria e dá esse tipo de treinamento? Nós fizemos a capacitação de mais de 9.000 agentes de viagem, guias de turismo, para que eles possam ser também, de alguma forma, instrutores locais dentro dos seus municípios. Feiras como essa, participação em eventos como esse que nós estamos realizando aqui, deixaram de ser priorizados espaços físicos, onde se compra um balcão, se coloca um stand da Secretaria, e passaram a contar com qualificações dedicadas aos secretários de turismo, como nós fizemos na edição passada. Estamos fazendo nessa edição aqui agora, hoje à tarde aqui, nossa equipe fará toda uma orientação sobre cadastro, de que forma o empreendimento se cadastra no turismo, como é que se pode trabalhar uma hospedagem, por exemplo, de uma cabana ou de até mesmo um quarto da sua própria casa hoje no modelo Airbnb, que já acontece de forma muito intensa no mercado europeu, com o famoso cama e café, que eles comercializam lá, onde a família divide o seu espaço familiar com o turista que está passando pela cidade, inclusive oportunizando que ele possa integrar a sua cultura com aquilo que se recebe. Mas sempre, como eu disse, Matana, com um trabalho que ele demanda um longo prazo. O turismo não é uma matriz prioritária na maioria dos municípios. Muitos municípios nossos ainda têm a sua matriz econômica prioritária na agricultura. Muitos municípios ainda têm a matriz econômica prioritária no polo metal mecânico. Acontece que o turismo agora passa a ser cada vez mais importante pela questão da nossa própria matriz tributária, que tu és especialista, que prioriza o consumo além da questão produtiva. E não há nenhuma economia que eleve tanto o ticket do consumo quanto o turismo. O turismo agrega muito mais valor ao produto. E é nisso que nós temos apostado. A gente tem orientado os municípios gaúchos a mudar de pensamento, a virar esta chave, secretário. Porque, como o senhor disse, se focava em construir pocilgas, aviários, indústrias, então isto gerava valor adicionado fiscal, isto dava enriquecimento para os municípios, aumento de receita do PIB per capita. Hoje, nossa maior orientação tributária é foco no turismo. E talvez aqui, neste momento, seja o principal momento onde a Secretaria do Turismo assume um papel de relevância superior a qualquer outro dentro do Estado, junto aos nossos municípios.
E a Secretaria está preparada e eu gostaria que o senhor deixasse aqui à disposição contatos, como as pessoas fazem que tiverem dúvidas para procurar a Secretaria de Turismo, para se informar melhor, para construir rotas e o que mais se pretende fazer em termos do turismo no Rio Grande do Sul. Matana, eu sempre recomendo que quem for trabalhar o turismo como atividade econômica sempre tenha o olhar não do turista, mas o olhar do empresário. Tudo no turismo é vendável. Nada pode sair do turismo apenas como uma experiência que não deixe renda no seu município. E a gente, via de regra, olha o turismo muito mais como turista. Deixa tudo lindo, que é uma experiência incrível, mas tem vergonha, muitas vezes, de precificar essa experiência. Eu costumo dizer para as pessoas que às vezes questionam, poxa, mas é caro para entrar nos canyons? Eu diria, olha, eu acho que não. Porque para ter a experiência de encontrar um espaço de natureza com aquela exclusividade, paga-se mundo afora verdadeiras fortunas para entrar dentro de um parque geológico, de uma experiência de um turismo paleontológico, de tocar no fóssil de um dinossauro do período Triássico. Isso tem custo para se realizar em qualquer lugar do mundo. Nós aqui no Rio Grande do Sul ainda temos essa deficiência de termos vergonha de cobrar pela experiência que só pode ser encontrada naquele local. Então precisa se olhar para o mercado com um olhar mais empresarial para quem vai investir. E para quem vai receber o turista, aquela experiência incrível de que quando o seu visitante sair daquele local, ele tenha deixado renda, mas leve com ele aquela memória dizendo o seguinte, poxa, eu moraria aqui nessa casa. Eu moraria nessa família. Eu queria que meus filhos fossem criados a exemplo do que está sendo feito aqui nessa comunidade. Porque isso é sobre memórias que trazem de volta o turista para a nossa segunda viagem, terceira viagem, quarta viagem ao Rio Grande do Sul. Os depoimentos que a gente recebe de quem sai de Gramado, por exemplo, diz, poxa, as pessoas são tão educadas. Não são educadas só pela questão cultural ali, são treinadas, são qualificadas permanentemente para melhorar o seu idioma, para se comunicar de forma adequada, se apresentar de forma com que o turista se sinta, poxa, que jeito legal essa gente se veste, como eles têm um jeito diferente de ser, que é isso que o turista busca hoje. Ele não busca mais só um grande resort, ele não quer só uma cama boa, ele também quer uma experiência. E a experiência faz toda a diferença aqui no Rio Grande do Sul, porque nós temos muito diversidade aqui de apresentação de destino de turismo. E por isso que o turismo cresceu tanto. Nós crescemos mais que a média nacional, Matana. Nós somos o estado que mais cresceu no Brasil, mas crescemos mais que o dobro da média nacional, não é só mais que a média. Ou seja, nós realmente encontramos no turismo hoje uma economia que tem viabilidade e que pode ser trabalhada dentro do estado como um todo. E isso tem me deixado ainda muito mais estimulado a seguir trabalhando o turismo agora no meu retorno para a Assembleia, por exemplo. A gente vê aqui no Rio Grande do Sul que o povo começou a reconhecer o Rio Grande do Sul como um local turístico. Me parece, secretário, que nós tínhamos um certo preconceito contra nós mesmos. A gente saía daqui para ir na praia em Santa Catarina, a gente saía daqui para ir nas praias do Nordeste. Não é que seja proibido, mas nós temos que ter uma consciência que nós temos lindas praias aqui. A gente sai daqui para ir ver coisas na Europa, que se você for aqui para Nova Petrópolis, para esses lugares, você vê. Exatamente, você vai para montanhas em outros países e você tem aqui no nosso interior montanhas. Nós temos experiências no Rio Grande do Sul, a exemplo das grutas lá de Ametista, de você ter uma experiência gastronômica, uma piscina no subsolo, que não existe em lugar nenhum do mundo. Então, o que me parece que faltava realmente era esse trabalho que a sua secretaria vem fazendo, e por isso até lhe parabenizo, pelo crescimento. E a tendência é que a gente trabalhe mais, né, secretário? E faça cada vez mais, divulgue cada vez mais, para que o nosso povo, não só o nosso povo fique aqui, mas a gente traga pessoas do Brasil inteiro e do mundo inteiro para ter essa experiência aqui no Rio Grande do Sul. Eu digo sempre, Matana, que se é bom para viajar, para passear, é bom para morar. E se é bom para morar, é bom para investir. E é isso que o turismo promove aqui no nosso estado. Eu ainda não consegui atingir aquilo que eu me propus como secretário de turismo, por exemplo, na valorização da experiência que nós temos, a exemplo de outros países, quando você desembarca no aeroporto, que imediatamente você chega em Portugal, por exemplo, a tua primeira busca é por uma casa de fado. Você quer ver
um canto de fado, você quer assistir uma apresentação de fado, você desce em Buenos Aires, na Argentina, você quer ver um show de tango. Nós ainda pecamos na falta da valorização deste produto que é exclusivo. Uma apresentação de bolhadeiras, uma apresentação de chula, uma gaita bem tocada, mas não uma apresentação cansativa, enfadonha, um espetáculo, como a gente tem promovido já aí várias rodadas de qualificação. Agora lançaremos na próxima semana mais um volume de investimentos aí para preparar CTGs para receber turistas, para que eles tenham também a oportunidade de gerar renda para a sua equipe de dança, para o seu conjunto musical, para a sua atividade cultural, não só valorizado para dentro, mas para fora. Que você chegue no aeroporto e vá ali procurar dentro do cardápio de ofertas restaurantes que estejam tematizados aqui, que apresentem uma dança gaúcha como o seu produto, que não necessariamente precisa ser uma dança vinculada à bombacha. Eu costumo dizer, eu sou italiano de origem, dos 4 costados, como se diz, e nós somos gaúchos que tem um pouco da Itália. Nós somos gaúchos que tem muito da Alemanha, nós somos gaúchos que tem muito do povo negro, dos espanhóis, dos portugueses. Então, a sua forma de se apresentar pode ser, inclusive, uma bandinha alemã tocando dentro de uma cervejaria aqui no Vale Cervejeiro, por exemplo, músicas típicas aqui vinculadas à cultura alemã, mas precisa ter a valorização da nossa cultura associada ao turismo. É isso que faz o Rio Grande do Sul diverso, faz rico, faz grande. Então, valorizar a nossa cultura gaúcha, valorizar a nossa identidade, valorizar aquilo que tu disseste aqui. Nós somos um estado que tem destinos exclusivos que só se encontram aqui. Qual outro estado tem um bioma para chamar de seu? Só o Rio Grande do Sul tem o bioma Pampa. Um bioma para chamar exclusivamente de seu. Qual outro estado pode oferecer dos 5 geoparques reconhecidos pela Unesco, 3 dentro do Rio Grande do Sul? E mais uma série de outros que surgem. Qual outro estado tem a oportunidade de oferecer um turismo paleontológico com dinossauros do período Triássico, que nós temos aqui na 4ª Colônia, com resorts de águas termais salgadas, com vinhos que se mudam de característica conforme a altitude, conforme o pampa, seja de vinhos brancos, sejam nos espumantes, seja na potência dos vinhos da campanha, dentro de um estado que tem tamanhos, dimensões proporcionais de um pequeno país como Portugal, por exemplo, e que tem características distintas em cada local que chega, no jeito de falar, no jeito de vestir, na geografia, na arquitetura, no patrimônio histórico, cultural, se identificando diretamente na borda, na margem da rodovia. Aqui é a colonização alemã. Olha, se nós olharmos aqui, isso aqui está com cara de ser italiano, isso aqui me parece japonês, ou até mesmo tibetano, como nós temos aqui. Então tem muita coisa boa para ser mostrada aqui, inclusive, dizia aqui pro Zeca, aqui do lado, que está trabalhando também esse material, nós temos uma cidade no Rio Grande do Sul de colonização francesa, que a maioria dos gaúchos desconhece. Tu também não sabe. Eu fui saber esses dias pelo turismo. Brochier é francesa, não é alemã. E eu sempre achei que era alemã. Então, agora, vindo de Brasília, nas missões 400 anos que nós fizemos lá para promover a chegada dos jesuítas, fomos todos nós pegos de surpresa, a não ser quem tem muito estudo vinculado às missões, que Lúcio Costa se inspirou na construção de Brasília, não num avião, mas na cruz missioneira, porque ele morou 5 anos antes de chegar em Brasília, nas missões. E nos seus relatos ele diz: estou construindo com base na mesma formação que os jesuítas constituíram as missões. E o desenho que até então para nós era um avião, é uma cruz missioneira. Olha quanta coisa nós temos dentro do nosso estado. Muito bem, secretária. Dentro daquilo que a gente conversou sobre a possibilidade de turismo e investimento, o que a gente vê que existe grandes possibilidades? Nós temos toda a região de Campanha, por exemplo, e o que eu vejo de deficiência, eu que passo por todas essas regiões, às vezes falta uma churrascaria, falta hotel. Então, existe uma capacidade enorme de investimento ainda no Rio Grande do Sul e enorme de desenvolvimento turístico. E para finalizar, secretária, eu vou deixar na sua palavra um convite para que as pessoas do Brasil e do mundo que nos assistirem venham conhecer o Rio Grande do Sul. É verdade, eu queria reforçar isso, Matana, a importância que é das pessoas que querem vivenciar uma experiência incrível, que olhem o Rio Grande do Sul por um outro horizonte,
que abram uma janela ao lado e vejam o Rio Grande do Sul como um todo, no grande leque que nós temos aqui, de oferecer um destino de turismo que por 30 anos pode oferecer viagens incríveis, inesquecíveis, cada uma num destino diferente e levando uma memória inesquecível. Então, fica o convite, visite o site vivoRS.com.br, é a plataforma que nós temos hoje em parceria com o Sebrae, que promove mais de 400 experiências de turismo das mais diversas áreas. Contatem aí as agências de viagem, procurem os guias de turismo. Guia de turismo torna a viagem muito mais incrível. Assistam aí as ações que nós temos realizado com influenciadores digitais, com promoções do turismo, para que vocês se conectem com um estado incrível. E certamente quem vir ao Rio Grande levará uma memória inesquecível para a sua vida. Agradecemos o secretário Ronaldo Sandini, secretário de Turismo do Rio Grande do Sul, e nós retomamos mais tarde daqui deste evento com novas atrações. Um abraço. Tá, então, giro pelas cidades com o presidente Milton Matana. Muito bacana essa entrevista, conversando com o secretário Ronaldo Santini, secretário de Turismo aqui do Rio Grande do Sul. Muito bacana mesmo, né? Tem que ter investimento no interior, tem que ter aí alternativas para os turistas que vêm visitar o nosso Rio Grande do Sul. 12h, 52 minutos, temperatura em 24 graus na capital, e vamos para as ruas novamente com o João Tavares ali em frente ao Palácio da Polícia na Ipiranga com a João Pessoa. Boa tarde novamente, João. Oi, Cláudio, boa tarde novamente para você. A gente está aqui na Polícia Civil justamente porque durante esta manhã houve então a operação batizada de Fantóquio, que foi realizada então agora na manhã desta quarta-feira e teve como foco o combate a uma organização criminosa que fazia crimes de estelionato a alguns idosos. A gente inclusive já está aqui com a delegada Ana Caruso. Vou pedir para que tu chegue aqui comigo. Explica pra gente, primeiramente, muito obrigado por nos receber, explica pra gente como é que a Polícia Civil identificou esse grupo criminoso e como é que se tratou então dessa investigação. Boa tarde. Então, nós, ao longo do ano de 2025, nós recebemos 19 informações, notícias-crime de pessoas, de idosos que teriam sido lesados, que teriam sido contatados por essa associação criminosa que propunha para eles a renegociação de dívidas. Só que, quando eles compareciam na financeira, ali era pego os documentos deles, as informações confidenciais deles, bancárias e pessoais, tiravam fotos deles e contraíam novos empréstimos, faziam a portabilidade da conta para outros bancos e aí constituíam eles em mais dívidas do que eles já tinham. Além desse modus operandi, eles também dopavam algumas das vítimas, é isso? Exato. Na primeira fase da operação, nós pudemos apreender alguns celulares e nesses celulares nós constatamos a existência de conversas entre os membros da associação, na qual eles comentavam quantas gotas de uma substância entorpecente eles dariam para cada um dos idosos que estava reticente em assinar os documentos. Então, alguns até correram risco de saúde, porque eles diziam frases assim, não vai matar o velho vai sair grogue daqui, vai bater o carro, ou assim, dá mais 40 gotas para esse trouxa. Então, essas expressões a gente visualizou nas conversas deles. Durante a operação foram 6 mandados de prisão, 19 de busca e apreensão, 5 presos, é isso? Exato, 5 presos. Cumpre ressaltar também que quando os idosos procuravam a delegacia e a associação ficava sabendo, eles ameaçavam os idosos com armas, chegaram a agredir um idoso que teve que mudar de casa, porque ele estava sendo perseguido na casa dele, estava sendo ameaçado, extorquido, e ele ficou com medo e teve que mudar de residência, bateram nele e tudo, e então é assim que eles operavam. A Polícia Civil já identificou algum criminoso dessa quadrilha que fosse o responsável, o mandante, o organizador?
Sim, em princípio, a organização era gerenciada por uma mulher, está presa, foi presa hoje, já foi presa, aliás, diversas vezes, né, por estelionato, estava de tornozeleira eletrônica e ela, né, enquanto solta, vai continuar reiterando a conduta criminosa dela, que é o que ela sabe fazer, que é praticar estelionato em idosos. A partir de agora que a gente já tem, então, a prisão dessas 5 pessoas envolvidas nos crimes, qual é o próximo passo? Há uma próxima investigação em andamento? Como é que vai funcionar? Então, hoje nós conseguimos recolher mais material, mais celulares, que agora vão para análise, e a gente vai verificar a possibilidade de outras pessoas envolvidas, né? E também a prisão desse 6º elemento que está foragido, né? A partir de hoje, ele se considera foragido. Para a gente fechar, Cláudio Andrade, uma informação importante é que 19 idosos procuraram a delegacia para fazer, então, a queixa sobre esses crimes que estavam sendo cometidos. Mas a polícia estima um número muito maior, né? Sim, segundo a documentação que eles tinham na financeira, eles tinham cerca de 400 contatos. São contatos que eles podem ter tentado e não ter conseguido, contatos que eles conseguiram, mas as pessoas não vieram, não procuraram a delegacia, ou pelo menos não procuraram a nossa delegacia. E aí, a partir de agora, das 7 da manhã, que a mídia tem divulgado, outras pessoas já estão chegando e dizendo que também foram vítimas dessa mesma associação. Para quem chega na delegacia, qual é a recomendação? A recomendação para não cair nesses golpes, o que a população deve fazer, se já caiu, o que tem que fazer agora também, enfim. A recomendação para quem não caiu é duvidar de propostas muito vantajosas. Se a pessoa deve 20 mil, não tem como alguém ligar oferecendo que paga 5 mil e está tudo certo. Cuidar, né, com essas questões de dinheiro, sempre procurar daqui a pouco a opinião de um familiar, não ir sozinho, né? Principalmente essa população idosa que é muito vulnerável, às vezes ela é pressionada a assinar documentos que não quer e aí fica ali sozinha, sem saber como reagir direito. Para quem já caiu no golpe, a gente solicita que procure a delegacia de proteção ao idoso ou qualquer outra delegacia, porque eles nos repassam, né, as ocorrências, ou faça a ocorrência online. De preferência, vir à delegacia de idoso, porque daí a gente consegue fazer as perguntas que a gente acha pertinentes e aí a pessoa já sai tendo prestado as informações, o depoimento mais conciso, né? A última pergunta que eu tenho, delegada, é a respeito do perfil do idoso. A quadrilha tinha um perfil específico? Eram pessoas que moravam sozinhas, que daqui a pouco tinham pouco contato com a família? A polícia chegou a ter acesso a isso ou não? Na verdade, a gente viu homens e mulheres, sendo envolvidos nessa enganação, né? E tem uma senhora que morava com um filho, mas eu acho que a maioria morava sozinha. Tá certo, então. Delegada, vou deixar tu fazer outras coisas. Eu sei que ainda tem muita papelada para assinar sobre essa investigação. A gente vai seguir acompanhando os desdobramentos dessa ocorrência e qualquer detalhe, qualquer atualização, a gente volta para trazer aqui na Masper TV. Volto contigo, Cláudio. Tá certo. Obrigado, João, pelas informações. Dá os parabéns aí para a delegada e para a Polícia Civil por esse trabalho aí, desmantelar mais essa quadrilha criminosa. Tá bom, João? Valeu, obrigado. Agora, 12h, 59 minutos, a gente vai para um intervalo com imagens de Esteio, na região metropolitana. Céu nublado, temperatura em 24 graus. A gente já volta. Estamos de volta com o RS em pauta desta quarta-feira, temperatura em 24 graus na capital dos gaúchos, estamos ao vivo. Se você se conectou agora, obrigado pela companhia aqui com a gente, sempre de segunda a sexta a partir do meio-dia, seja muito bem-vindo. Agora 1h10 e a gente segue falando sobre os pequenos negócios que podem também e devem usar a inteligência artificial, né? Muitos pequenos empresários acham que a inteligência artificial é cara ou complexa demais, mas não é bem assim. Para a gente saber mais, vamos falar com o especialista em negócios, Edson Edwin, que já está aqui com a gente no telão. Edson, boa tarde, seja muito bem-vindo.
Boa tarde, obrigado pelo convite, espero que eu possa ajudar. A gente que agradece. Edson, muita gente aí, né? O Brasil, principalmente depois da pandemia, se teve aí um crescimento exponencial aí de pequenas empresas, o famoso, né? O microempreendedor individual, né? Que é uma modalidade aí de você ter um negócio, até pode botar até um funcionário, ou boa parte das pessoas trabalham sozinho, inclusive às vezes até em casa. Mas essas pessoas ouvem a gente falar sobre inteligência artificial e ficam achando, né? Hoje tem uma enxurrada aí de comerciais no YouTube e tal, que é uma tecnologia cara e que seria só para empresas de médio e grande porte. Eu acho que a IA não é, ela também pode ajudar o pequeno também, não é, Edson? Sem dúvida, a maior mudança nessa tecnologia foi justamente o acesso. O que antes era muito caro e que ficava apenas na mão das grandes empresas, né, dos grandes grupos, hoje em dia é muito mais acessível. Hoje o pequeno empreendedor consegue ter acesso a ferramentas com custo muito baixo e que vão ali ajudá-lo no dia a dia, desde o atendimento, da organização, das demandas dele e fazendo com que ele tenha resultados muito bons, até utilizando mesmo um celular, sendo uma pessoa que trabalha sozinha, consegue fazer uso dessas ferramentas hoje em dia de forma muito acessível. Com certeza, né? Eu vou agora falar, Edson, para o pessoal que é jovem há mais tempo aí, que tem dificuldade, né? Te perguntando qual é a diferença entre os antigos, os chatbots ali, né? Que a gente conversava ali, que eram opções mais engessadas, desses novos assistentes, muita gente não se deu conta ainda, assistentes baseados em inteligência artificial que conversam de forma natural com o próprio cliente ali, né? Impressionante isso, né? A maior diferença é que antes o cliente, o usuário, ele é quem tinha que se adaptar à ferramenta, ao chatbot. Ele precisava, através das respostas ali que ele dava, ir entendendo o sistema e ir recebendo aquele atendimento de uma forma muito robótica, automatizada, que gerava estranheza e que faz com que, hoje em dia, ainda algumas pessoas tenham até um certo preconceito quando fala de chatbot, mas isso já mudou de uma forma muito grande. Hoje a inteligência artificial, ela consegue entender e ela é quem se adapta ao cliente, né, conseguindo dessa forma uma conversa muito mais fluida, muito mais natural, como se fosse uma pessoa mesmo atendendo aquele usuário. É verdade, né? O pequeno varejista, ele pode usar a IA para oferecer, inclusive, sugestões personalizadas de produtos para os clientes, simulando aquele famoso atendimento olho no olho que era antigamente, né? Sem dúvida, essa é uma diferença muito grande hoje em dia, porque esse atendimento personalizado, se você for analisar os tempos antigos, né, ele demandava muito tempo, memória também, de você lembrar, poxa, eu sei que esse cliente gosta de ser atendido dessa forma, gosta de consumir esse tipo de produto. Isso com a inteligência artificial muda de forma grotesca, porque a inteligência artificial ela consegue não só captar muito mais dados, ter aquela memória ali a todo tempo de cada cliente, conseguindo entregar o produto extremamente personalizado para o que cada cliente gosta, a forma que ele gosta de ser atendido, quais itens ele prefere comprar, as datas que ele gosta de presentear as pessoas que ele gosta. Então ela consegue não só melhorar esse atendimento, o chamado olho no olho, como fazer isso em alta escala, porque a gente consegue fazer isso atendendo uma pessoa por vez, enquanto a inteligência artificial faz isso de forma muito mais abrangente, atendendo várias pessoas ao mesmo tempo, relembrando aquele antigo vendedor que já conhece aquele cliente há muitos anos e consegue entregar aquilo que aquele cliente quer. Impressionante, Edson, impressionante mesmo, né? Não tinha pensado nisso. A inteligência artificial pode atender várias pessoas simultaneamente, né? Ao mesmo tempo. E hoje, Edson, o WhatsApp virou o balcão de vendas do brasileiro, né? Isso aí tudo pode estar, por exemplo, adaptado ali. Eu estava vendo abrir o meu celular ainda, sério, foi ontem, anteontem, aí o Anderson Gaeski, que é o nosso produtor aqui, olhou, tá vendo esse botãozinho aqui, quando você abre o WhatsApp ali da Meta, isso aqui é um botãozinho, clica aí para te ver, aparece o chat de inteligência artificial dentro do WhatsApp, que é o balcão aí de negócios do brasileiro, né? Isso aí une uma tecnologia com a outra, aí só vai, né, Edson?
Perfeito. Hoje em dia o WhatsApp é a ferramenta mais utilizada pelos clientes, né? A pessoa conhece um restaurante, conhece uma loja, ela já busca o WhatsApp para fazer todas as perguntas que ela quer. E hoje em dia, quem demora, perde venda. As pessoas estão a todo tempo recebendo um monte de informações, são muitas coisas que ela quer resolver no dia dela, então ela quer ter aquele atendimento muito rápido. As pessoas não têm mais a paciência que tinham há muitos anos atrás. Então, a inteligência artificial vem como uma forma de agilizar esse atendimento, né? Entregar ali as respostas a todo tempo para várias pessoas ao mesmo tempo, evitando que qualquer cliente fique sem resposta. E hoje em dia, você dar esse retorno automaticamente se transforma em vendas para sua empresa. É verdade, muito bem falado, Edson, porque antigamente uma das reclamações, aí eu falo por mim mesmo também, dos consumidores, era você ficar, por exemplo, com aquelas telefone fixo que você ficava esperando para ser atendido ali, aquilo ali, o cara, o sujeito não só desligava o telefone, como ficava com raiva daquela marca, daquela loja, daquele produto, né? E falando nisso, a questão também que agiliza, também o efeito contrário, as reclamações também, até para você saber o que deu de errado e resolver de uma maneira eventualmente mais rápida também, né? Perfeito. Hoje em dia, cada conversa através da inteligência artificial é transformada em informação. Então, a inteligência artificial consegue entender as dúvidas mais recorrentes, os problemas que mais acontecem e direcionar ao empreendedor aquela transformação de todas essas informações em dados. E hoje em dia, os dados são as coisas mais importantes que uma empresa pode ter. É através deles que eles conseguem direcionar as melhorias que podem ser feitas, de que forma podem fazer outros tipos de automatização internas também, para que melhore o processo e melhore o atendimento como um todo. Maravilha. Edson, só para a gente concluir, para quem quer começar hoje, né, o que a gente poderia sugerir aí de ferramentas gratuitas aí, ou de baixo custo, né, que a gente poderia recomendar aí para o pessoal, quem não entrou ainda, começar a se inserir aí, né, reduzir custos, reduzir tempo, né, do cliente e tal, para entrar nessa área aí, o que a gente poderia recomendar para essa turma que está nos acompanhando aí? Hoje existem várias ferramentas acessíveis, né? Você pode pesquisar aí por ChatGPT, Gemini, Claude, mas eu acho que mais importante do que a ferramenta é o empreendedor pensar na aplicação. Eu indicaria começar pelo atendimento, que hoje é o maior gargalo. Através do atendimento, esse empreendedor consegue ganhar uma das coisas mais valiosas hoje em dia, que é tempo. Então, a inteligência artificial consegue fazer aquela triagem de problemas, de dúvidas, de sugestões e deixando o empreendedor com mais tempo para fazer o atendimento e até fazer de uma forma carinhosa, que é também um medo que as pessoas, quando estão utilizando ali algum atendimento que percebe que é um chatbot, uma inteligência artificial, elas também têm medo de perder aquele calor, né, do atendimento humano. Então, o empreendedor às vezes tem medo disso também. Poxa, eu vou colocar uma inteligência artificial, eu acho que eu vou perder aquele calor de atendimento. Não, pelo contrário, a inteligência artificial, ela veio para valorizar o humano, porque ela deixa mais tempo livre para você conseguir colocar ainda mais carinho no seu atendimento e transformar isso em mais vendas. Tá certo, boa dica mesmo. Edson, obrigado por participar, eu vou continuar conversando contigo porque a tecnologia não para, né? Obrigado aí pela participação, tá bom? Eu que agradeço, espero ter ajudado. Desejo uma boa tarde. Valeu, uma boa tarde também. Tá aí então, né? Dicas para você que está aí entrando no mundo tecnológico, mesmo sendo um empresário de uma pessoa só. Vamos para o intervalo? Seguidinha, tem mais? Não? Terminou já? Agora que eu estava gostando do programa, a produção está dizendo não, acabou, terminou. Mas amanhã, meio-dia, tem mais, tá bom? Obrigado pela participação, amanhã a gente se vê, até lá.